Conexão Especial. A gente está conversando com Ana Paula Cátia Flávia, ela que é uma ativista da internet, está conversando sobre os recentes movimentos em que ela foi, com certeza, uma das referências para as pessoas que foram para as ruas, que queriam saber o que estava acontecendo, qual seria a pauta de reivindicação, e ela está aqui agora conversando com a gente para falar sobre isso. Ana Paula, você estava dizendo que as pessoas estão aprendendo a ir para as ruas e aprendendo a reivindicar e aprendendo a levantar bandeiras. E a gente viu, você testemunhou e nós também testemunhamos, que no momento em que as pessoas foram para as ruas sem bandeira alguma, ou a bandeira era só a questão dos 20 centavos, não é só 20 centavos, os grupos se organizaram, grupos de extrema direita foram para as ruas e a coisa realmente ficou ruim, ficou muito feia, o quadro ficou feio. Eu acho até que esses grupos descobertos, eles recolheram, eles tiraram o time de campo, estão na defensiva. Eu te pergunto, Cátia, você pessoalmente, você sofreu algum tipo de pressão enquanto pessoa ali, uma das principais pessoas mais seguidas enfim, da internet, no Facebook, você chegou a sofrer pressão de algum grupo por conta disso? Até da denúncia do envolvimento dessa corrente? Não senti essa pressão. Acho que talvez porque não sou ligada a nenhum partido, não carrego bandeira e, enfim, não estampo nada, não tenho. Mas alguns amigos, militantes de partido, foram agredidos mesmo na última grande manifestação que teve, de 1 milhão, na Presidente Vargas, né? Uma coisa bem feia mesmo, paulada, pedrada, e foram parar em hospital. Eu não tive nenhum tipo de problema. Assim, alguma hostilidade no Facebook, algumas mensagens inbox, mas eu considero coisa de, enfim, coisa do ofício, né? Você sempre vai sofrer alguma crítica e tal. Mas não considero uma violência, de fato. Não sofri, não. Mas muitos amigos sofreram. Principalmente os que estavam com bandeira de partido, camisa de partido. Bom, e para a gente finalizar então, dia 11, quinta-feira, programado uma manifestação, enfim, estão falando de passeata, falaram em greve geral, houve aquele personagem que ele convocou uma greve geral recentemente, segunda-feira, ele é uma figura, enfim, uma pessoa que é completamente fora do esquadro do que seria um militante, um reivindicador das causas sociais. Mas agora parece que a coisa realmente é séria. Eu te pergunto, como é que você vê isso? É a retomada dos sindicatos. Os sindicatos voltam para as ruas. Você acha que é uma resposta até para retomar um espaço? Você vê legitimidade nisso? E mais, naquela época, nesse período recente, uma coisa que se você defendesse a presidenta Dilma Rousseff no meio da rua, estava arriscado a ser linchado, que havia um alvoroço, se contagiou de uma tal maneira o processo democrático que a gente vive, e graças a Deus vivemos um processo democrático muito bom, legítimo, que se reveza, mas naquele período esse radicalismo estava muito acentuado. Eu te pergunto, como você vê essa manifestação de quinta-feira e esse processo recente ainda, do que diz respeito às questões institucionais? Sobre a questão da chegada dos sindicatos, das entidades trabalhistas, eu acho que mais importante do que a gente pensar na entrada dessas entidades nesse processo é a gente pensar na entrada dos trabalhadores nessas entidades. Porque a gente sabe que essas entidades estão atreladas a partido, basicamente PT, né, que elas foram cooptadas e é uma disputa bem grande dentro dos sindicatos, principalmente porque eles foram esvaziados pelos trabalhadores e perderam a credibilidade. E eu costumo dizer, sempre que eu entro nesse debate com o trabalhador, eu costumo dizer, você vai ao sindicato, você frequenta o sindicato? Não frequento porque o sindicato é ruim. Meu sindicato é ruim, não vou. Como que seu sindicato pode ser bom se você não está nele, né? Como que ele pode te representar se você não está nele? Então, o sindicato é uma abstração, é uma entidade, ele não existe. Se o trabalhador não vai lá, não vai lutar, não vai reivindicar, não vai votar, não vai participar, é óbvio que o sindicato vai ser tomado por pessoas que têm interesses muito maior do que as questões dos trabalhadores. Então, eu acho que mais importante do que os sindicatos estarem entrando nesse jogo político, nessa cena política, são os trabalhadores estarem voltando aos sindicatos.
né? Porque os sindicatos são importantes, eles têm um papel muito importante, sempre tiveram nas conquistas trabalhistas, mas eu diria que da década de 80 para cá os sindicatos foram esvaziados por conta dessas questões de cooptação de partido, de relação com o partido. Então eu achava importante também que o lugar dos sindicatos fossem ocupados novamente pelos trabalhadores. E, assim, de fato, essa chamada é importante, não estou negando a importância deles estarem chamando, de estarem na rua, a importância de se ter uma greve, porque a gente sabe que a condição de trabalho, basicamente dos funcionários públicos, né, que são os sindicatos que comparecem mais, o sucateamento do serviço público. Então, é importante, sim, essa convocação de greve, mas eu acho que isso pode ser uma boa oportunidade para essa retomada dos sindicatos pelos trabalhadores. O sindicato é dos trabalhadores, o sindicato não é do partido, não é do governo. O sindicato tem que ser do trabalhador. Só que se o trabalhador não estiver lá, aí não funciona. Eu sou meio, assim, não sei, sou meio suspeita para falar disso, porque eu vou te contar a minha história. Assim, eu já votei no Lula, votei em PT, nunca cheguei a ser filiada a partido, sempre circulei por vários grupos sociais, por vários movimentos, sempre fui de esquerda, né? É importante, eu acho, dizer isso nesse momento, assim. Uma coisa é você ter partido, outra coisa é você ser de esquerda. Esquerda é uma ideologia que eu carrego comigo no coração, que eu acredito muito. Para além dessa esquerda que a gente vive, para além das experiências do comunismo de Estado que aconteceu nos países da União Soviética, mas assim, existe uma diferença fundamental entre esquerda e direita, né? A direita não serve para mim, porque eu sou pobre, trabalhadora, vivo num país de pobres, de trabalhadores, de negros, somos latino-americanos, explorados pelo imperialismo desde sempre. Então, a direita é uma ideologia que não me serve absolutamente, sou de esquerda. Mas nunca fui ligada a partido. Votei durante muito tempo, votei no PT, votei em outros partidos de esquerda, mas depois de trabalhar com movimentos sociais, depois de conhecer algumas realidades de comunidades pobres, de favelas, depois de lidar com uma galera que vive nas ruas, trabalhadores que vivem nas ruas, eu percebi que votar, isso é uma opinião, isso é uma coisa pessoal, assim, eu não desmereço quem vote, eu tenho amigos muito ativos politicamente, militantes, que eu admiro muito, que acreditam no sistema político ainda, no sistema partidário. Mas eu descobri que votar, isso foi uma experiência, eu descobri que votar era a coisa menos importante que eu fazia politicamente. Eu resolvi assumir a minha responsabilidade política, retomar o sentido aristotélico do animal político, né? E fazer com que a política fosse parte da minha condição humana, da minha existência. E nesse processo eu descobri que votar era a coisa menos importante que eu fazia. E que, na verdade, que eu considero que todas as pessoas fazem, né? Porque votar é um pouco você delegar a sua função, a sua condição de animal político a outro. Quando você elege alguém para uma função, para um cargo político, você está se isentando dessa participação política que eu considero cotidiana e condicional para existir. Então, em relação a Dilma, olha que ato falha, hein? A Lula. Em relação a Dilma, eu diria, é óbvio que eu não estou... eu vivo numa sociedade que tem eleição, que tem um sistema representativo, que tem um presidente da República. Então, eu não posso viver alheia a isso. Seria uma alienação, uma forma de alienação minha também. Mas, assim, eu considero importante, ela foi lá, fez o pronunciamento e tudo, e algumas pessoas estão com esse horror a Dilma, né? Eu não sou favorável... eu não sou favorável... Como que eu vou explicar isso? Eu não apoio a Dilma, não por ela ser do PT, ou não por ela ser a Dilma, mas porque eu tenho uma outra concepção de sociedade. Só que eu acho muito perigoso essa crítica esvaziada à Dilma, principalmente a figura dela e a figura que ela encarna, que é o governo PT, quando você não tem uma proposta a isso. Eu tenho uma proposta a isso. Podem me dizer que é utópica,
que nunca vai se realizar, mas eu tenho uma proposta a isso e eu trabalho para que ela aconteça. Quando você critica a Dilma, critica o governo, critica o presidente da República, critica o PT e não tem nenhuma proposta em relação a isso, aqueles que têm uma proposta vão se apropriar do seu discurso e vão oferecer a proposta deles. E a gente sabe que quem está doido para fazer isso são os movimentos de direita e de extrema direita, né? Então, cair nessa crítica esvaziada fora Dilma, ou Dilma ladra, governo PT, fora PT, eu acho muito perigoso. Assim, a gente tem esse sistema aí, é a presidente que está. Então, algumas reformas são importantes, principalmente para alguns movimentos sociais, para essa galera que está na briga, na luta por direitos há muito tempo. Então, acho que isso precisa ser considerado, sim. Por maior que seja a minha crítica ao sistema representativo. Porque senão a gente cai nessa crítica vazia e a direita leva. Com certeza. Na verdade é o seguinte, o processo está aí, o processo é claro, né? Eleições, teremos eleições, as pessoas podem votar na Dilma, podem votar no concorrente, enfim, nos outros candidatos. O processo, ele existe e nós brigamos para que ele existisse. E é muito legal e é legítimo que a Dilma seja presidenta, que ela mantenha seu governo, que ela amplie, que ela melhore seu governo, que o discurso dela de se aproximar das bases, das ruas, das vozes das ruas, que aconteça, que seja levado em prática. Acho até que de certa forma aconteceu, não se sabe se é efeito recente das ruas, mas que continue assim e que seja mantido. Acho que esse é o grande processo e é o que nós esperamos que aconteça. Kátia Flávia, muito obrigado. Ana Paula, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui, que aconteça com frequência. Muito legal ouvir você, tá bom? Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui, é só convidar que eu venho. É isso, pessoal, e a gente segue com Conexão.